Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar início a mais uma reunião das crianças. E hoje a gente vai começar a nossa reunião aqui com uma perguntinha de Davi. Pode fazer sua pergunta, Davi. Quando nós oramos, eu não sei se eu que dou graças a Deus ou é Deus que dá graças a gente. O que é que eu me lembro de Noé? Que deu graças para que Noé achou graças de Deus. Desculpa se eu te casei. Certo. Aí, as perguntas elas têm um nível de dificuldade. As mais fáceis ficam comigo, as medianas com Elton e as mais difíceis com Dal. Essa fica em que categoria, Elton? Eu sou mamão com açúcar, viu, Eric? Que as crianças já sabem. Eu só respondo pergunta mamão com açúcar. Danilo que tá com a nível médio, acho, viu? Você tá confundindo as bolas aí, eu acho que você esqueceu, hein, Danilo? Lembra ele aí. É verdade. Danilo fica com medianos. Tem que jogar a batata quente tudo na mão de Dal mesmo. Vocês não disseram que George é que está com o nível mais alto? Eu? Vou compartilhar então aqui a parte de que Noé achou graças aos olhos de Deus, para a gente analisar, viu? Vamos ler aqui o que é que está acontecendo aí para saber o que significa mais ou menos isso, né? Vamos tentar, que o Senhor nos ajude. Aqui está dizendo nesse versículo de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Diz assim, Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Oxê, peraí, então estava acontecendo alguma coisa que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor? Tinha algo que estava acontecendo antes. Vamos tentar ver se era isso mesmo, né? Vamos ver aqui, desde o versículo 1. Vamos tentar entender, viu? E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor, agora prestem atenção, hein? Vamos lá. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ou seja, o Senhor olhou de lá do céu e viu que um homem estava muito mal aqui na terra. Aqui na terra. E a imaginação do homem também estava muito mal. Uma imaginação atrás da outra, ó.
era só coisa ruim, coisa má. Foi o que o Senhor viu. Então, arrependeu-se ou entristeceu o Senhor, entristeceu-se o Senhor, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O Senhor ficou triste porque a maldade do homem estava muito grande. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Então, o que é que estava acontecendo aqui? Vou falar só um pouquinho e deixar aqui para o Elton, que já está com nível já, superior, viu? Acima do superior. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Em outras versões, ou melhor, creio que na versão do Darby, eu não falo inglês, mas se alguém souber aí, eu vou traduzir aqui, viu? Mas Noé encontrou favor aos olhos de Jeová. Mas por que Noé achou graça ou achou um favor, um cuidado de Deus para com ele? Se todos os homens, Deus falou aqui, o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. O homem estava muito mal sobre a terra. E a imaginação do homem também estava muito mal. Noé também era homem? Me respondam aí. Noé era homem ou não era? Sim, ele era. Ei, Davi. Noé era também um homem? Era um ser humano? Era. Era um ser humano, era um homem. Mas acreditava Sim. em Deus. Era um homem Também? mesmo. Então, aí. Mas viu... Essa aí é fácil. Acho que é só os crentes. É só os crentes que sabem. Os que não é crente, eu acho que não sabem porque não é a Bíblia. Com certeza, João Miguel. Isso mesmo. Mas o senhor viu que a maldade do homem, então Noé também estava no meio disso aí, né? Os homens eram tudo mal, as imaginações do homem estava tudo mal, então Noé também estava nesse meio. E aí o Senhor disse que ia destruir, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Eita, então não ia sobrar ninguém, hein? É isso mesmo, Elton? É isso aí. Só que aí, como João, o Davi falou aí, né, que ele estava lendo e viu que Noé achou, Deus achou graça. É isso? Como é que tá lá? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, como ia ser destruído, como Dal falou aí, todos, né? E aí a gente sabe pela Bíblia aí que Deus poupou a Noé e sua família, a gente já leu, já estudou essa parte aí, né? Criou aquela arca, Noé fez aquela arca gigante, colocou os animais, entrou ele, sua esposa e os filhos dele e as esposas dos filhos, 8 pessoas. Então, se estava tudo corrompido, Deus ia destruir tudo, eles foram salvos, né, poupados. Dal colocou lá uma versão da Bíblia que fala favor. Então, o que aconteceu aí? Esses Noé e sua família foi favorecido por Deus, né? Noé, ele ganhou um favor de Deus.
foi poupada a vida de Noé e sua família, porque, como o Dal mostrou ali, ó, a maldade tinha tomado toda a terra, os homens, né? O homem, quando pecou lá no Éden, ele se afastou de Deus e o pecado entrou no mundo. E com o pecado ele mais se afastou de Deus. E quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente piora, mais nosso estado de maldade aumenta. E assim corrompeu toda a terra e estava num estado que Deus não podia suportar, de tanta maldade do homem. Aí Deus falou, vou acabar com tudo. Porém, aí teve uma família aí, Noé e sua família, que foi favorecida. Deus olhou assim e falou, esses aqui eu vou poupar da morte. Então, Noé, porém, achou graça, como dá o moço lá, favor aos olhos de Deus. E recebeu aí essa bênção, esse favor de ter sido poupado do juízo do dilúvio. Não é isso, Dal? Isso mesmo. O que seria a graça aos olhos de Deus? Graça é um favor de Deus imerecido, ou seja, nem mesmo Noé merecia, mas Deus quis, como o Eldo falou aí, quis poupar ele, não quis destruir Noé e sua família, ou seja, deixar eles morrerem no dilúvio. É por isso que Noé, ele foi um homem escolhido por Deus aí, Deus quis salvar Noé gratuitamente, de graça. É mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Uma pessoa está precisando de uma ajuda. Aí tem uma pessoa que pode ajudar. Aí essa pessoa que pode ajudar faz assim, eu vou te ajudar sem você me pagar nada. Eu vou te ajudar aqui, eu vou pegar... deixa eu ver aqui. Vou pegar esse peso que está aqui, que você não está conseguindo pegar esse peso. Eu vou pegar para você e vou colocar lá dentro de sua casa e você não precisa me pagar nada. Então, o que foi que essa pessoa que pegou o peso fez para outra que não estava conseguindo? Ela fez um favor. E vou ainda falar mais coisa. E ainda fez um favor para uma pessoa que não gostava dela. Tipo assim, a pessoa está com peso, mas aí tinha uma outra que podia pegar esse peso, mas o dono do peso não gostava dessa pessoa. Porque todos os homens não são pecadores? Não é isso, Davi? Todos os homens não são pecadores? Sim. Pronto, então. Então, Noé, todos os homens são pecadores. Então, vamos agora pensar assim. Aquela pessoa precisava pegar aquele peso e colocar na casa dela. Mas só que só tinha uma pessoa para ajudar ela. E essa pessoa não gostava dela. Mas aí a pessoa diz assim, mesmo que você não goste de mim, mas eu vou fazer esse favor para você. Vou pegar esse peso e vou colocar na sua casa. Aí a pessoa vai lá, pega o peso daquela que está precisando, coloca lá na casa daquele que não gosta dela e diz assim, é de graça. Pronto, aí ajudou essa pessoa. Foi o que Deus, mas assim, eu dei um exemplozinho, mas é sempre fraquinho. Mas aí é mais ou menos o que que Deus fez com Noé. Deus ia destruir todos os homens, porque todos mereciam ser mortos. Mas Deus pensou assim, olha, eu vou ajudar a esse daqui. Eu vou poupar esse homem aqui, que chama Noé, e também a esposa dele e os filhos dele, junto com as esposas dos filhos. Então é isso aí que significa achou graça aos olhos do Senhor. É o que Noé achou graça aos olhos do Senhor, foi porque Deus quis poupar Noé, quis deixar ele vivo. Deu para entender, Davi? Ou não?
Eric pode ajudar aqui também. Ô, Dal, só uma coisa interessante da pergunta de Davi aí, que ele falou que ele leu essa passagem, né? E ele não sabia se como é que é, Davi? Se a graça era você que dava a Deus ou Deus que dava a você, não é isso a pergunta? A pergunta é se eu pudesse pedir graça ou eu que dava graça a Deus. Entendeu? Isso. Porque é interessante a pergunta, porque tem essa palavra graça, e ela aparece graça também, que é agradecimento, né? É um agradecimento. Então aí, digamos assim, tem dois sentidos aí. A palavra graça, ela aparece, pode ter outros, né, na Bíblia, mas eu estou lembrando aqui, por exemplo, a graça, que é o favor de Deus para o homem, e graças que a gente dá é um agradecimento do homem para Deus. Então, a graça de cima para baixo, que é de Deus para nós, e graças, ou graça também. Você lembra, a gente fala obrigado, né? Aqui no Brasil, o americano fala thank you, quando ele quer agradecer, né? Mas o espanhol ele fala gracias. Então, no espanhol aparece gracias como um agradecimento. Se a gente colocar, por exemplo, num capítulo, num livro de Romanos, vai pôr aí, ó, para a gente ver uma palavra dessa aparecendo como agradecimento, que aí acho que Davi estava perguntando nesse sentido também. Romanos 1. Quando a gente faz oração, ó, a gente fala assim, ó, versículo 8, ó. Olha só aí, ó. Primeiramente, aí Paulo falou, primeiramente dou graças ao meu Deus. Olha a palavra aí. Graças ao meu Deus, né, por Jesus Cristo. Então ali ele está agradecendo a Deus por Jesus Cristo. Então, a palavra graça, aí aparece graças aí, é de agradecimento nosso para Deus. Então, Davi, quando vai orar, ele agradece a Deus pelo papai dele, pela mamãe dele, pela família dele, agradece a Deus pela salvação que ele recebeu, agradece a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, pelo alimento, pelo teto, pela saúde, tantas e tantas coisas que a gente tem para agradecer a Deus, né, por tudo que ele faz por nós, por tudo que ele é. Então essa graças aí no sentido, é uma palavra que aparece na Bíblia no sentido de agradecimento. E graça que Davi leu lá em Gênesis, Noé, aí como o Dal explicou, não é um agradecimento, é um favor de Deus para com cada um de nós. Então a salvação, por exemplo, como o Dal explicou, é um favor de Deus para nós, né, pecadores. Aí, ó, Noé, porém, achou graça. Então, Davi, quando você vê a palavra assim, graça, geralmente é favor, e favor imerecido, como o Dal explicou. Quando você vê a palavra graças a Deus, dou graças, o próprio Senhor ora assim, o Senhor também ora, graças te dou ao Pai, acho que lá nos evangelhos, né, agradecendo ao Pai. Então, quando aparece a palavra graças, eu não sei se aparece a palavra graça no sentido de agradecimento, mas graças parece que sim. É nós agradecendo a Deus por algo. E a palavra graça, aí como está aí que você leu, é Deus fazendo algo por nós. É isso, Eric, mais ou menos? É isso mesmo, exatamente. Hoje nós também, assim como ali na época de Noé, Deus, ele ofereceu, né, esse presente aí para Noé, de salvá-lo, e Deus, ele chegou para Noé e falou ali uma boa nova, porque ele disse que o mundo iria ser destruído, mas ele falou uma forma com que Noé poderia, né, ser salvo. E Noé, ele creu na palavra de Deus. Deus falou para ele fazer a arca, né, para ele salvar
a si, a sua família, e Noé creu. Hoje, o evangelho, ele também é pregado. Nos é falado, creia no Senhor Jesus e será salvo. E quando nós cremos, nós aceitamos essa graça, esse presente que o Senhor Jesus, ele nos oferece. O Senhor Jesus, ele pagou pelos nossos pecados ali, quando ele foi crucificado em nosso lugar, e hoje ele está estendendo esse presente para nós. E aí, quando nós cremos, nós somos salvos por ele. E Noé, como ele creu em Deus, ele foi salvo por Deus. Porque ali na época de Noé, todos os homens pecadores, inclusive Noé. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, foi ali e ofereceu esse favor merecido para Noé. Hoje, todos os homens também são pecadores. E o que Deus está fazendo? Através do seu Filho, estendendo novamente um favor imerecido, que é, creia no Senhor Jesus e será salvo. Então, como o Elton explicou, a graça aí na palavra de Deus, ela tem esses dois caráteres. E, no caso, quando você veio falar assim, como ali, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Então, é porque Deus está querendo salvar. E quando nós vemos na palavra de Deus, dou graças a Deus, Pai, te dou graças, então é uma forma de agradecer. Por exemplo, quando nós vamos orar, nós falamos, nosso Deus e Pai, e agradecemos, oramos a nosso Deus e Pai, e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Então, é a nossa forma de agradecer a Deus por tudo que Deus faz por nós. Então, a graça, ela vai ter esses dois significados na palavra de Deus. Eu acho que é mais ou menos isso. Não, Elton? Eu penso que a dúvida de Davi era por que era ele que tinha que dar graças a Deus ou Deus que dava graças a nós. É por causa dessas duas palavras aí, Davi. Eu penso que seria isso aí. Quando você lê a palavra graça, é Deus abençoando alguém. Quando você lê a palavra graças, no sentido de alguém dando graças a Deus, é a gente agradecendo a Deus por algo que Deus nos abençoou. E eu acho que tem pergunta aí, Dal. Tem João Miguel e tem... eu acho que Heloísa. Tá? Posso falar? Pode, João, vamos lá. É Davi. Davi ainda. Pode falar, Davi. Entendi. Quer dizer que pode falar... Deus dar graças e pedir graças a Deus. Muito obrigado. Ele entendeu que pode pedir graças, entendeu? Desculpa por gaguejar. É assim, Davi, ó. Eu entendi o que você tinha perguntado. Foi porque aí ia explicar para chegar até você aí. Você crê no Senhor Jesus? Sim, desde quando eu nasci. Pronto, então você está salvo, né? Então Deus deu graça a você, porque você está salvo. Entendeu? Entendeu? Que Deus deu graça a você, igual a Noé aí. Deus não salvou Noé, não é destruir todos os homens. Presta atenção. Deus é destruir todos os homens, aí salvou Noé. Então Deus deu graça a Noé. Agora, Deus está dando graça também para Davi. Você não está salvo, Davi? Sim. Pronto, Deus que te deu graça. Então, agora que você tem a salvação, o que é que você vai fazer para Deus? Agora você vai agradecer. Agora é a sua parte aí. O que é que você faz? Agradeço a Deus. Pronto. Dá graças. Isso, você dá graças a Deus, agradece a Ele. Deus fez o que para você? Te deu? Graças. E você faz o que para Deus? Dá graças. Você agradece. Será que entendeu? Entendeu? Sim, entendi. Muito obrigado. Quem foi que perguntou aí, o Elton? João Miguel. João Miguel, vamos lá saber o que João quer perguntar. João fez duas perguntas, Elton. Tem duas no chat. Não foi
não foi duas perguntas, não. A pergunta que eu quis fazer é por que Moisés não entrou na terra prometida? Ah, você perguntou antes também o que era graça, alguma coisa assim que eu vi você digitando. Danilo Barbudão, aí é seu nível. A pergunta foi de por que Moisés não entrou na Terra Prometida, né? Vamos ler lá. Deixa eu botar aqui qual foi. Estou procurando aqui. Acho que é números 20, parece. Isso mesmo, número 20 e 22. Estava olhando aqui mesmo. Vamos ler aqui. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, que tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e a seus animais. Vou falar um pouquinho antes aqui desse trecho para continuar lendo. O povo tinha saído do Egito, né? E para eles mesmo lá, sendo escravos, eles foram libertados através de Moisés, por Deus, por Moisés e Arão, só que eles estavam reclamando por estar no deserto, né? Rodando pelo deserto. E aí não tinha água, e eles começaram a reclamar, resmungar e reclamar de tudo. E Deus não gostou nada disso, do que eles estavam reclamando, porque Deus estava provendo tudo para eles, né? Alimento, a roupa deles não envelheciam, os chinelos, os pés deles também não inchavam, porque Deus estava provendo tudo para eles. E aí eles reclamando de tudo, Deus não gostou, e foi falar com Moisés. E Moisés chegou e falou para Deus, né? Conversando, e Deus chegou e falou: então, fala para a rocha, que foi o que Deus falou aqui, né? Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, os olhos do povo, né? E dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus irmãos. Vamos lá. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão
reuniu a congregação diante da rocha e disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus irmãos. Agora tem um detalhe aí, né? Não sei se vocês observaram, pelo menos eu aprendi também com alguns irmãos, e se eu tiver enganado aí, os irmãos me corrijam também. Ele não fez o que Deus pediu. Ele fez diferente do que Deus falou aí. Deus falou uma coisa e ele fez outra. Ele deu glória a ele mesmo e não a Deus, né? Que Deus falou para ele uma coisa e ele fez como se fosse ele, o poder dele. Ele fez entender que o povo, fez o povo entender que era por ele que ele estava fazendo aquilo ali e não por Deus. E ainda feriu a rocha 2 vezes, né? Ele fez isso porque Moisés estava estressado, porque o povo estava pedindo água várias vezes. Isso, João. Ele fez isso aí mesmo com ira, com raiva. E não é a vontade de Deus, né? Deus quer que a gente faça tudo pelo Espírito, tudo em sua sujeição, né? A gente tem que fazer tudo conforme a vontade de Deus e não pela nossa própria vontade. Por isso que ele errou e Deus não chegou e não fez com que ele não entrasse na terra prometida por conta disso. Eu acredito que seja isso. Os irmãos me ajudem aí se eu estiver errado. Aqui, a Ana Júlia colocou aqui também. Era para Moisés conversar com a rocha. Vamos ver lá, viu? E já chegou o nosso horário, mas dá para responder essa perguntinha, viu? Ó, o seu disse assim: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai, ó, o detalhe é esse aqui, ó, falai a rocha. E aí a rocha ia dar água, era só para falar. Mas o que foi que Moisés fez? Moisés, então, levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara. Ele pegou assim a vara aí, bateu na rocha 2 vezes. Mas era para fazer o quê? O que é que Moisés deveria fazer? Bater na rocha uma vez. Falar. Isso, o Senhor disse que era para ele falar. O Senhor disse para ele falar, não ferir a rocha para sair a água. E aí Moisés feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. O que foi que ele fez? Ele desobedeceu a Deus e fez tudo isso, como Danilo Barbudão falou, ainda fez com ira, não fez do jeito que o Senhor falou. E aí o Senhor aqui embaixo vai dizer, e o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, porque Moisés não fez do jeito que o Senhor disse. Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que eles têm dado. Ou seja, não só Moisés, que não entrou na terra prometida, não. Toda uma geração ali, Deus não deixou entrar na terra prometida. Por quê? Eles estavam murmurando, ficavam se queixando o tempo todo, e aí Moisés ficou chateado com essa murmuração e acabou errando também. E aí todo mundo teve que ser castigado com isso por Deus, porque todos foram incrédulos. Até Moisés junto com Arão. Aqui, porquanto não me creste. Bota outra versão aí, Dal, para ver aí. Oi?
colocar outras versões para eu ver esse versículo. Coloca a Darby aí. Traduz aí, que também que eu não sou. Então. Eu estava vendo isso aqui, para me santificar diante dos olhos dos filhos de Israel, né? Porque eles não fez para Deus, né? Eu acho que como eu falei mesmo. E não deu graça, não santificou ao Senhor. Entendeu, João Miguel? Porque Deus mandou Moisés fazer uma coisa e Moisés não fez do jeito que Deus falou. Aí também Deus Sim, eu não deixou entendi. de casa. Tô aqui pesquisando para ver as imagens de Moisés ferindo a rocha, porque vamos ver como foi. E isso, se Moisés tivesse falado somente com a rocha, o que ia acontecer? A rocha ia dar água e ele ia fazer o que Deus mandou. Aí não teria problema nenhum. Mas ele não fez do jeito que Deus mandou. Todo mundo entendeu direitinho? Se não, a gente continua semana que vem. Porque agora já são 9h10. Ok? Já teve gente até que já foi Mimi, que já capotou para Mimi. O nome se chama Joaquim, aqui já foi. Então chegou a hora de Mimi. Isso, Davi, que significa dormir. Dormir. Davi. E antes de dormir, orar, tomar banho, escovar os dentes. E antes de fechar os olhinhos para Mimi, o que é que a gente faz? Ora, e agradece pelo dia. Ora. Dá graça. Orar, Dá graças. Isso mesmo. Aí, Davi, fique atento que agora o Elton vai orar e ele vai agradecer a Deus. Presta atenção como viu, Davi? Beleza? Chegou nosso horário. Vou tirar a gravação aqui.